Glória a Deus, você pode se assentar. Me senti nas nossas quintas de mulheres lá no Brasil. Quem assiste aí pelo YouTube, quem já foi lá? Quem já foi? Glória a Deus. Eu tenho a honra de ter aqui a Maiara, que é a nossa ovelha ainda, né, Maiara? Veio morar aqui para os Estados Unidos, e quando a gente vê um filho assim nas nações, a gente tem 2 mitos de sentimentos, né? De muita alegria de ver eles voando, mas também aquele misto da saudade, né? De ter a pessoa perto. Mas nós sabemos que nada é nosso, tudo é do Senhor, e Ele conduz e faz da maneira correta. Para mim é uma honra estar aqui, uma honra. Eu digo que esse dia aqui foi planejado pelo Senhor, não foi por nós. Foi pelo Senhor. Eu fiz um comentário com meu marido. Eu disse assim para o meu marido, acho que era em torno de outubro, setembro. Eu falei assim, eu tenho um sonho meu, assim, pessoal. E ele ficou prestando atenção, porque poucas vezes eu falo que Deus tem sido tão bom, que é muito melhor sonhar os sonhos de Deus. E eu falei, mas eu tinha um sonho de passar o Natal nos Estados Unidos. Aí ele assim pra mim, amor, só Deus. E só o pai, né? E realmente o pai, ele é tão bom que em 40 minutos na minha conversa com meu marido, o pastor Bel chamou meu marido, queria muito que você viesse ministrar na conferência, tal, falando, mas a data é tão ruim, é lá pro dia 18 de dezembro. Eu falei, vou pensar se eu vou. Que data ruim, eu comecei a dar uma pula. Eu falei, Senhor, é muito lindo. Mas só que foi igual, eu digo que foi igual a Ana, né? A Ana tinha o desejo de ter um filho, mas a verdade é que o desejo não vinha de Ana, o desejo vinha do Senhor. Então o desejo de estar aqui não era meu, era do Senhor. E é tão maravilhoso que quando você caminha com o Senhor, você vai vendo que Ele vai plantando os desejos dEle dentro de você. Você vai dizer assim, mas eu não gostava disso, agora estou começando a gostar. É o Senhor. Quando isso começar a acontecer com você, você vai ver que é Deus transformando a sua vida e mudando. E estou muito feliz, vim com a família, vim com a Isabela, com a Vitória, com o Telmo. O Telmo está ministrando hoje na maçonaria, né, com os homens. E eu estou aqui. A Vitória estava com o pé que era um leque para estar aqui, porque eu digo que a Vitória é Zé Coutinho. E Deus é tão bom que eu olho para a Vitória, né? A Vitória tem 17 anos e ela está muito parecida comigo fisicamente, mas não é só fisicamente. Eu falo para ela, filha, você está carregando algo. E eu posso ver na vida da Vitória como que é bom quando a gente, como mãe, consegue renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, para gerar os nossos filhos, não só 9 meses aqui. O maior desafio é depois dos 9 meses, você sabe. E como é bom conseguir transferir para a vida dos nossos filhos aquilo que um dia Deus fez na nossa vida. E a Isabela também, 6 anos, veio, mas a Isabela está muito mais feliz por outros motivos que você sabe. Hoje a gente fez aquelas casinhas, né, bem tradicionais, americanas, e meu marido também está muito feliz. E eu estou muito mais feliz porque eu tenho esse tempo de estar aqui com as alunas do Casa de Isabel. Todas são alunas aqui, algumas não são. E por que eu vim com esse vestido? Tudo tem um propósito. Eu coloquei um vestido novo dentro da mala. Um vestido especial para usar aqui hoje. Eu não sou dessas coisas, vocês sabem que o meu negócio é tênis, né? Quem me conhece sabe. Mas como é formatura, a gente tem que vir na altura. E só que na hora que eu fui fazer a mala, na hora que eu botei a mão nesse vestido, sem pensar, eu joguei ele dentro da mala, sem pensar em nada, só pensei nesse vestido, amém. E quando cheguei aqui nos Estados Unidos, que eu abri a mala, que eu fui tentar colocar o outro vestido, o Senhor falou comigo, não filha, é o vestido colorido da Conferência de Mulheres 2020. Você começou o Casa de Isabel com esse vestido. Quando eu anunciei o Casa de Isabel, eu estava com esse vestido. E se eu contar para vocês a história desse vestido, quando eu olho para esse vestido, você vê um vestido colorido, até muitas pessoas falaram, nossa, é a capa de José colorida. Mas todo mundo se esquece que a capa de José colorida foi arrancada, rasgada por inveja e ciúmes. Lembram disso dos irmãos? E eu lembro que as maiores guerras que eu já enfrentei na minha vida, eu estava com esse vestido. Foi quando a minha voz travou pela primeira vez ao ministrar. Quando nós chegamos na igreja, na porta da igreja tinha realmente uma cobra na porta da igreja. Uma cobra de verdade, eu já contei o testemunho.
Com esse vestido também foi a primeira vez que eu mostrei o meu pai, que Deus curou a nossa paternidade, que o meu pai foi no culto comigo. E esse vestido fala de guerra, esse vestido fala de vencer. E tem uma palavra, por isso que eu vim com ele. Quando a gente caminha com Deus, você começa a observar que você já não veste aquilo que você quer vestir. Você começa a obedecer os céus. Presta atenção quando você for fazer algo. Comece a prestar atenção na sua roupa. A roupa fala muito. As roupas, até tem agora mulheres falando sobre isso, né? Falando que o visual, né? A roupa, ela tem uma comunicação visual. Mas eu não estou falando ainda disso. Eu estou falando que roupa, biblicamente falando, ela diz algo. Por mais que as consultoras agora elas falem, a Bíblia já está na frente delas há muito tempo. Você vai ver na história de José trocando de roupa o tempo todo. José perde a capa colorida, vai para dentro daquele poço, coloca uma roupa de escravo, tira a roupa de escravo, coloca a roupa de governante, vai para casa de Potifar. O que a mulher de Potifar faz? Fica com o que na mão dela? Com a capa de José de novo. José foi ferido 2 vezes, arrancada a capa dele 2 vezes. E a Bíblia diz que então ele vai botar roupa de prisioneiro e ficar lá. E depois quando o faraó chama, ele troca de roupa de novo. E depois ele ainda troca de roupa porque ele vai colocar a roupa do propósito dele, que é a roupa de governante. Escute o que eu vou falar para você. Tudo na sua vida tem um propósito. Eu lembro um dia, foi a primeira vez que eu tive essa experiência, porque eu não sou muito mística. Eu sou muito pé no chão com as coisas de Deus. Vocês que são minhas alunas sabem do que eu estou falando. Mas um dia eu comecei a ousar fazer perguntas simples para o Espírito Santo. Nós tínhamos uma das nossas primeiras conferências. Eu falei, Senhor, com que roupa eu vou nessa noite? E Deus falou assim comigo, toda de branco. E uma das profetas da igreja, Deus falou assim para ela, hoje ela vai toda de branco. Quando ela aparecer toda de branco na porta, eu quero que você entregue essa palavra para ela. E eu falei, meu Deus, nunca me vesti toda de branco. Eu não sou do sistema de saúde. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Que loucura. Será que eu não estou errando? E eu fui toda de branco. Quando eu cheguei de branco na porta da igreja, a profeta falou para mim, eis que Deus te fala agora, e me deu uma palavra pontual. Daquele dia em diante eu comecei a obedecer ao Senhor. E essa roupa fala disso, fala de começar algo. Mas Eclesiastes 7:8 diz assim, terminar algo é melhor que começar. Você vai concordar comigo, aquela sensação gostosa de concluir algo. É maravilhoso. Quando você faxina a sua casa, como é que você começa? Só Deus sabe. Né? A gente já observou, quando a gente começa, a gente não tira a cortina assim, ó. A gente faz tchac a cortina. Não é assim? A gente pega a casa com... Mas terminar é tão gostoso. Você tá toda suja, suada, mas você dá aquela sentadinha no sofá e dá aquela observada. Não é? Quem nunca? E ainda, uma das melhores sensações da vida é tomar um banho. Não é? Depois da faxina, tomar um banho. E depois vai virar fiscal da família inteira, né? Normal. Né? Não pisa aqui, não pisa lá, não mexe aqui, não mexe lá. A gente fica assim, normal, vira uma ursa, né? Mas aquela sensação gostosa de terminar. Hoje nós estamos com essa sensação aqui porque nós temos 27 alunas, é isso? 32 alunas que concluíram o Casa de Isabel. 32 da primeira turma. Que estão com aquela sensação, terminar algo é melhor começar. Eu amo ser intensa com Deus. Eu acho que uma das características que eu tenho com o Senhor é a intensidade. Não consigo me doar pela metade. Mas eu tenho aprendido que a perseverança é melhor que a intensidade. Porque às vezes você começa com muita força, mas você não tem aquela perseverança para concluir. E o fruto você só colhe na perseverança, não é na intensidade. Porque a Bíblia mesmo diz, ó, você planta a semente, coloca ela, planta, faz a sua parte e vai o quê? Dormir. Quantas de nós na intensidade começamos a pular ao redor daquela planta, vai, não vai mudar nada. Deus está falando, tem o tempo certo de nascer e o tempo certo de crescer. Quando eu anunciei o Casa de Isabel, eu estava com muito medo. Medo primeiro, porque o Casa de Isabel ia ser um retiro de uma semana no hotel em Florianópolis. Estava tudo certo, as pessoas certas estavam comigo. E numa madrugada, o Senhor me deu o Casa de Isabel e cada módulo ia ser uma ministração. Ia ser 5 ministrações nesse retiro e estava tudo certo por módulos. Chega a pandemia e não tinha mais como fazer o retiro do Casa de Isabel. E eu comecei a pensar, Deus, o que eu vou fazer? E graças ao Senhor que eu falo, quem está na segunda fase do Casa de Isabel já?
Está na segunda fase. Eu estou falando sobre mentoria. E como é bom ter mentores. Como a necessidade hoje da igreja no mundo é referências e mentores, homens e mulheres que ouvem a Deus. E um dos meus mentores me chamou e falou assim: Vivi, Deus está te dando uma direção para algo online. E eu falei: mas eu não me imagino. Eu não consigo me imaginar nesse lugar, porque eu tenho problema com câmera, eu sou muito tímida ainda, eu não vou conseguir gravar, algo vai parecer tão superficial. E esse pastor falou assim para mim: Deus está te dando uma ordem, faça. Vai alcançar muitas mais mulheres. Ele falou assim: talvez poucas mulheres conseguiriam ir nesse retiro, mas Deus está ampliando o lugar da tua tenda, Deus está alargando. E eu ouvi mais 2 pessoas e então nós começamos a gravar. Na primeira gravação eu falei pro Rodrigo, que é o meu braço direito no Casa de Isabel. Eu falei: Rodrigo, ele começou a gravar, eu falei: eu não vou conseguir. Até tem uma gravação minha, eu queria ter trago para cá, mas eu não tive tempo, que eu dizia assim: esquece, não adianta, eu não vou conseguir. E a câmera filmando. Sério? Eu comecei a falar: o que é o Casa de Isabel? Eu não conseguia nem expressar o que estava no meu coração. E eu falei: não, chega, não vou conseguir. O Rodrigo e o meu marido na minha frente. E o Rodrigo dizia assim: consegue? Tu consegue? E aquilo não fluía. Eu fui então orar a Deus. E Deus falou assim comigo: eu queria que você abrisse. Vou compartilhar com você. Em Isaías 54. Obrigada, minha linda. Enquanto você abre aqui, abre aí. Isso. Nós temos mulheres de tudo quanto é parte do Brasil, das nações aqui assistindo ao vivo. Estou com elas aqui também. Acabei de ver elas aqui. Essa palavra Isaías 54 diz assim: cante, ó mulher com filhos. Cante a mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz em Jerusalém. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso. Pois logo você transbordará para todos os lados, seus descendentes ocuparão, o que ocuparão? Outras nações. Uau! E povoarão as cidades arruinadas. E ele fala assim: não se assuste, você não será envergonhada, não tenha medo, você não sofrerá humilhação e não se lembrará mais da vergonha da sua juventude e nem da tristeza da viuvez, pois o seu marido será aquele que a fez, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, ele é o teu Redentor, o Santo de Israel, de toda terra. Uau! E o Senhor começou a compartilhar comigo e disse assim comigo: filha, você impõe limites que nunca fui eu que coloquei. Você coloca limites naquilo que você pode fazer e você coloca limites naquilo que eu posso fazer na sua vida. E ele começou a falar assim comigo: quando eu te chamei, nunca foi sobre você, nunca foi sobre as suas habilidades, nunca foi sobre o que você achava ou não certo, sempre foi sobre mim dentro de você. E eu lembro que naquela madrugada mesmo, como um download do céu, eu comecei a anotar todos os módulos da Casa de Isabel. E Deus começou a me dar todas as coisas. E Deus falou assim comigo: filha, eu não imaginava. Eu tive uma visão. Era como se uma tenda, sabe aquele material das tendas antigas? Era como se uma tenda fosse aberta no mapa do Brasil. Sabe, visualizando como se fosse o mapa do Brasil. Uma tenda bem pequenininha começava a se alargar pelo Brasil inteiro. O Brasil inteiro, o Brasil inteiro. Quando ele chegava, ele começava a alcançar a América do Norte. E de repente essa tenda crescia tanto, ela começava a alcançar a Europa e os lugares mais longes. E na visão que eu tive, eu observava que tinham estacas que seguravam essa tenda. E Deus me mostrava cada estaca um rosto. Quando eu olhava para uma estaca aqui na América do Norte, vinha um rosto.
E Deus falou assim comigo: filha, eu estou levantando mulheres que são estacas sustentadoras do meu propósito nas nações. E Ele começou a dizer: elas são firmes, elas são fortes, elas são corajosas, elas são simples estacas. Não tem nada demais numa estaca, mas elas seguram o meu propósito. E eu queria falar um pouco sobre esse esticar de Deus. A King James vai dizer um pouco diferente da NVT. Eu gosto muito da versão NVT, que é a nova versão transformadora, mas a King James, ela fala algo tão interessante. Ela diz assim: ó, alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas e reforça as estacas. E eu quero falar hoje para você que está aqui, que quando eu olho para as mulheres dos Estados Unidos, eu falei assim: Deus, com certeza a primeira formatura do Casa de Isabel vai ser no Brasil. Tava tudo certo. E um monte de mulheres aqui na Europa falavam: ai, que tristeza, a gente não vai poder estar junto, que triste. Aí Deus, sabe o que Ele faz? Ele frustrou lá no Brasil, não deu para fazer. Aí lá na Europa, bom, vai ser na Europa. No dia que ia ser a formatura na Europa, o governo lá da Inglaterra criou o Day 2, que é o exame do dia seguinte para o Covid. E muitas das pessoas que estavam para vir ficaram com receio de repente, o exame não ficar pronto a tempo. Então eu tive que cancelar a conferência na Europa. E nos Estados Unidos as portas se abriram. Nos Estados Unidos as portas se abriram e tudo fluía de uma forma muito, muito linda. A Ilza, a Tati, as meninas começavam a me ligar e dizer: não, vai dar certo. E eu dava eu falava assim: mas tem que fazer tal coisa. Fica tranquilo que isso aí já está pronto. E eu comecei a ver um agir de Deus tão grande nos Estados Unidos. E Deus começou a falar comigo: filha, tem algo que vai fluir dos Estados Unidos. E aí eu percebi que Deus estava querendo que a formatura, que as primeiras formandas, que fosse feito aqui, que nascesse aqui. E o Senhor me mostrou que tem estacas nesse lugar muito fortes e muito firmes. E a palavra diz, a primeira palavra diz, Ele fala assim: olha, alarga o espaço da tua tenda. Primeira coisa, Deus não transborda antes de você alargar os seus limites. Antes de você alargar, antes de você obedecer a palavra dele. Ele podia ter feito o quê? O que a gente faz de costume? A gente cresce e a gente acaba o quê? Aumentando. Já viu quando a coisa cresce e não tem estrutura para suportar, o que acontece? Uma das primeiras coisas que acontece é que a gente perde. Esse copo aqui, se eu for colocar toda a água que tem aqui dentro, porque ele já está meio cheio, ele vai conseguir conter só um pouco, o resto vai cair, vai se perder. Então, se eu não quero perder isso aqui que é precioso, eu vou dizer para essa caneca: alarga, por favor, cresce, porque eu quero derramar mais sobre você. Mas eu não posso derramar enquanto você não crescer, porque aquilo que eu vou derramar é tão precioso e vai se perder, porque você não vai conter aquilo que eu tenho. É exatamente a palavra que ele falou para o odre: olha, odre, eu tenho um vinho novo maravilhoso para colocar dentro de você, mas eu preciso que você seja renovado, porque o meu vinho é precioso, mas o odre também é. Jesus podia ter dito assim: olha, o meu vinho é precioso, o odre deu um jeito. Ele não falou isso. O odre também é precioso. Só que, escute, quando nós falamos da glória de Deus e da presença de Deus, escute bem o que eu vou falar para você. Às vezes Deus não derrama mais a nossa vida para não nos matar, para não acabar rompendo com a nossa vida. Às vezes você está pedindo: Deus, derrama mais. Deus fala: não posso, filha, teu casamento não vai suportar, a tua vida não vai suportar, os teus filhos não irão suportar, você mesma não vai suportar. Você vai achar que é uma pessoa que você não é. Eu lembro que esse ano eu tive um sonho muito pontual. Eu sonhei que tinha uma escada gigante, que era muito alta essa escada, só que era uma escada solitária. Só uma pessoa conseguia subir, porque ela era muito estreita. E ela tinha um topo, e lá no topo dessa escada tinha muitas luzes. E no sonho tinha muitas mulheres que me amavam no pé dessa escada, e elas diziam assim para mim: sobe, sobe, pastora Viviane, sobe. E eu lembro que eu subia e eu tinha muito medo da queda daquela altura. Eu falei: Deus, mas se eu subir lá em cima, eu dizia no sonho, eu vou ficar sozinha. E se eu cair lá de cima, eu não me levanto mais, eu vou morrer. E elas diziam assim:
sobe, sobe, mais alto. E o Espírito dizia assim para mim no sonho: desce. Essa escada não é sua, ela não foi feita para você. Desce. E eu lembro que eu descia e no sonho eu frustrava muitas pessoas que balançavam a cabeça e diziam assim: essa escada foi feita para você subir. Quando eu acordei, Deus falou assim para mim: cuidado dos lugares que as pessoas querem te dar que não é seu. Cuidado, não vá para o topo desse mundo, não suba a lugares que não são seus. Eu lembro que eu e o meu marido, nós somos tão humilhados pela mão do Senhor. Não humilhados por homens, mas humilhados por Deus. Quebrados. Um coração moído. Escute, quanto mais humilhada, quanto mais quebrada pelo Senhor você for, mais você estará apta para carregar a glória de Deus. Quanto mais moída. E Deus está falando assim para você: filha, eu estou olhando para a sua vida com algo precioso para derramar, mas eu preciso que você corresponda ao céu. Que você corresponda primeiro, que você me dê um sinal que eu possa derramar. Ele falou assim: alarga o espaço da tua tenda, alarga os teus limites. Gente, eu falo isso porque para mim é muito difícil romper limites. Quem aí também tem essa dificuldade? Eu fujo dos desafios. Se tem um desafio, eu sempre digo assim: ó, vai tal pessoa, pode ir, querida. Deus está te chamando. Vai, amada. Quando você fala amada, você já sabe. Vai, querida. E se eu desse um nome para 2021, desafio, o ano do desafio. Um ano do desafio. Mas quantas vezes eu tinha vontade dos desafios, mas eu comecei a observar, olhar para a minha vida, que a cada desafio vencido, uma parte de mim era transformada. Eu estava correspondendo à vontade de Deus. Algumas mulheres estão aqui, Deus está pedindo assim para você: alarga o espaço da tua tenda, isso é seu. Rompa os seus limites. Quer ver o nome da falsa humildade? Assim: não, tá louca para ir, mas não, acho que eu não devo ir. Davi não fez assim. Ele perguntou para Saul: qual é o prêmio que vai ter para quem lutar com esse gigante? Presunçoso, né? Não, ele sabia quem ele era e a confiança não estava nele. Ele falou: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança estava no Deus que ele servia. Mas posso te dar uma palavra nessa noite? Essa é para você aqui nos Estados Unidos. Alarga o espaço da sua tenda. Eu sou imigrante, eu trabalho disso, eu trabalho daquilo, estou com saudade da minha família, estou até com vontade de voltar. Estou aqui só por um tempo, tenho só alguns objetivos. Talvez você pisou nessa terra com um objetivo que você vai perceber que ele só foi uma isca do Senhor. E Deus está falando assim: alarga o espaço da tua tenda. A vergonha, o medo, você precisa alargar o espaço da tua tenda. Tirar dos limites comuns, fazer coisa que você nunca fez. Às vezes eu olho assim, outro dia uma mulher chamou, falou: pastor, eu quero tanto Deus na minha vida, eu quero viver num nível mais profundo com Deus. Aí eu perguntei para ela: ok, tu vê série no Netflix? Ela falou: uhum. Eu falei: tu maratona as séries? Ela falou: aham. E eu lembrei, eu disse assim para ela: quando Deus mudou a minha vida, a primeira coisa que eu fiz, naquela época, né, gente, isso foi em 2002, vai fazer 20 anos, né? Vai fazer 20 anos. Eu falei para ela assim: ele me tirou a televisão, porque há 20 anos atrás a televisão era o que tinha. Eu falei: Deus me tirou a televisão por um ano. E ele falou assim para mim: eu estou chamando mulheres profundas há 20 anos atrás. E dentro da sala da tua casa há um poço a ser cavado e uma água viva que você nunca experimentou vai brotar dele. Da tua casa. Mas a visão do povo evangélico estava nas conferências dos ministros. Eu dizia: não, está dentro da sua casa. Eu quero que você beba da fonte que vai fluir da sua cisterna, da sua casa, da sua entrega para mim. E eu falei para essa mulher, eu disse para ela assim: começa a proclamar um jejum de 3 dias. Pastora, como que eu vou ficar 3 dias sem comer? Eu falei: Deus vai te dar graça.
Mas se você quer viver algo profundo, se prepare para você fazer o que você nunca fez, para ser uma mulher profunda. Outro dia encontrei ela tá tão diferente. Ela falou para mim assim, às vezes dá saudade da minha série. Ela disse, mas eu dei uma resposta para o céu. Eu quero mais, eu estou alargando o espaço da minha tenda. Eu estou fazendo a minha parte. Noé fez a mesma coisa, ele recebeu uma palavra. Constrói um barco no meio do nada. Ele só obedeceu. Escute, construir o barco é de Noé. Fazer chover era com quem? Com Deus. Mas a gente quer construir o barco, fazer chover e dá tudo certo. Escute, tem algumas coisas nessa noite você vai entender, você vai largar. Você fez o barco e está pulando, dançando para a dança da chuva vir. Calma. Deus me respalda, eu vou me achar louca. Pode, não tem problema. Fazer chover é com Deus. Dentro da sua casa, construa os barcos que Deus colocar no seu coração. Mas diga assim, chuva, você não me pertence. Todo respaldo, toda verdade, toda vontade vem do Deus dos céus. Quais são os limites que você precisa romper? Tem algumas mulheres aqui que Deus já está pedindo para você coisas e você está se esquivando. Que você está dizendo, não é para mim, não tem condições. Deus falou, tem. Alarga o espaço da tua tenda. E depois ele diz assim, estende as cordas. E uma das coisas que, quando você vê uma tenda, eu estava estudando sobre isso, que a corda era aquilo que unia a tenda à estaca. E ele fala aqui, estende as cordas. Estende elas. Abre elas. Para que elas sejam amarradas outra vez. Você percebe que o processo de crescimento, ele precisa de desamarrar coisas, de sair de lugares e colocar em outros lugares. Entende isso? Você vai precisar desconstruir algumas coisas que estavam há muito tempo dando certo. Mas Senhor, deu certo até aqui. Pois é, mas agora eu quero que você solte essas cordas. E eu quero que você amarre elas em outro lugar. Sabe o que é que une o propósito? Sabe o que é que une estaca a tenda? Sabe o que é que nos une ao propósito de Deus? O Espírito Santo. Você precisa deixar o Espírito Santo livre na sua vida. Quando você acorda pela manhã, outro dia eu estava tão ocupada, então a primeira coisa que eu acordava pela manhã era pegar o WhatsApp e começar a responder as mensagens. Já com o olho fechado, o outro aberto, eu estava ali vendo os BOs, o que é que acontece com pastores de igreja local, como às vezes ministrando em tantos lugares, sempre com compromissos e live aqui, resposta aqui. Um dia o Senhor falou para mim, a tua primícia está sendo para o WhatsApp. A tua primícia está indo para os compromissos. Você precisa sentar comigo antes de decidir qualquer coisa. E eu lembro que eu cheguei da viagem da Europa, eu estava tão cheia de coisa para resolver no outro dia, porque eu tinha menos de uma semana para viajar para os Estados Unidos. Então você imagina, como mãe, como esposa, pastora, o que eu tinha para resolver. E naquele dia meu WhatsApp estava assim, apitando desde de manhã cedo. Mas naquela manhã o Senhor falou assim comigo, entra para a minha presença, porque tudo que tu precisa para resolver o teu dia, a tua vida está comigo. Eu quero te dar esse conselho. A primeira coisa que você faz, não abre mais o celular e o WhatsApp, porque eu sei que é uma tentação. A gente vai ver o horário, aí já tem aquela mensagem que te chama a atenção. Posso te dar um conselho? A tua primícia do dia é do Espírito Santo. Você vai dobrar o seu joelho e vai dizer, Espírito Santo, eu estou aqui. Abre com a palavra de Deus e diz assim, fala comigo. O café da manhã que eu preciso não está naquela mesa. O café da manhã que eu preciso está aqui. O pão da presença está aqui. Começa a falar, você vai ver que o seu dia é outro. Eu lembro de que naquela manhã eu tinha um desafio tão grande, gente. Um desafio tão grande para decidir. Sabem aqueles desafios que deixam você sem ar? Que você vai ter que confrontar, resolver. Eu lembro que naquela manhã, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não teria a graça que eu tive para resolver. Graças a Deus já está resolvido. Existem algumas palavras. Se você tem conflito com o seu marido, escute o que eu vou falar para você, porque eu sei que conflito só lá em Criciúma, né, gente? Aqui não tem, né? Mas quando você tem um conflito com o marido dentro de casa, quantas vezes nós vamos com eles, com as nossas emoções afloradas, machucadas, feridas, e a gente só consegue
machucar mais. Experimente antes de uma conversa pontual que você precisa ter, dobrar o seu joelho diante de Deus, pegar a sua Bíblia. Você vai ver Deus desarmando guerras, Deus mudando a sua visão. Então o Senhor está falando assim: solta as cordas, solta. É muito difícil para nós a cultura do soltar, porque a gente está acostumado a só ganhar. Mas quando você entra no reino de Deus, você vai começar a observar que é entregando que você ganha. Aquele que entregar a sua vida a ganhará, mas aquele que a reter vai perder. Você começa a caminhar com Deus, você percebe que ganhar no reino de Deus é perder, e perder no reino de Deus é ganhar. Deus está falando para você nessa noite: filha, solta. Outro dia eu vi uma figura, um desenho de uma mão toda machucada carregando uma corda, segurando uma corda, segurando, toda machucada. Algumas coisas estão machucando você, você vai precisar soltar. Deixa ser livre. Mão fala de obras, está impedindo você, machucando você, solta. É bem claro aqui. Solta as amarras, solta. E a terceira coisa que diz: reforça as estacas. E a estaca é aquilo que segura. Eu me referi à estaca como pessoas, porque eu creio que Deus tem feito isso nas nações. Mas estacas são os princípios imutáveis da vontade de Deus na nossa vida. São eles que nos seguram. Outro dia eu contei no Casa de Isabel, já ministrei sobre isso. Mas se eu tivesse um bebezinho aqui, eu trocasse a fralda do bebezinho em cima dessa mesa aqui, de 6 meses, que já está começando a se virar, e eu me desse conta que o lenço umedecido está longe de mim, está ali, e eu fizesse assim: bebezinho, só um pouquinho. E quantos de nós já fizemos isso, né? E pegamos rápido o lenço umedecido, mas vamos dizer que não deu tempo, o bebezinho se virou e caiu. Eu vou fazer uma pergunta para você. A lei da gravidade vai dizer assim: é um bebê, ele não entende o que é a lei de gravidade, ele não sabe que esse lugar é alto. Então a lei da gravidade vai pegar esse bebezinho bem devagarzinho e jogar ele no chão. O bebezinho vai ser atingido por uma lei que ele nem sabe que existia, pela quebra do princípio dessa lei. Isso é muitas vezes o que acontece comigo e com você. Existem leis de Deus, princípios imutáveis. Quando nós quebramos, nós somos atingidos pela quebra, conhecendo ou não. Quer ver um princípio imutável? O princípio da honra. Quando você desonra os pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Quando você desonra os pais, é como se tudo na sua vida não desse certo. Eu contei um testemunho outro dia. Uma pessoa foi lá na igreja falar comigo com uma mulher que mora também no exterior, ela e o esposo, e eles têm uma casa no Brasil. E ela falou assim: eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos para vender essa casa há muitos anos, essa casa não vende. A casa do lado vendeu, a casa do outro lado vendeu. Eu não entendo. Uma coisa é um ano uma casa não vender, e outra coisa são tantos anos, e a gente agora veio para o Brasil tentar resolver, essa casa não vende. Era uma quarta-feira. Deus falou assim para mim: tem desonra. E eu falei: meu Deus, como é que eu vou dizer isso? Eu comecei a sondar, né? Eu falei: pois é, vamos orar. Mas me conta a tua história. E os teus pais? Eu odeio os meus pais. Eu falei: por que tu odeia os teus pais? Por causa disso, daquilo. Quando eu chamei ela, e é engraçado que, e triste, né? Que a mulher, ela tem o poder de transferir aquilo que ela sente para a família inteira. Ela manipula. Então a família dela também, o marido dela também não gostava mais dos pais dele. Eles estavam já, sabe aquele tipo de pessoa que diz assim: ninguém gosta de nós, ninguém quer nós. Mas a verdade é que essa mulher é insegura e está afastando os parentes numa tentativa ilusória de construir a família. Mas ela está destruindo a família, porque essa não é a forma sábia de fazer. Eu chamei ela e falei assim: você vai precisar consertar com eles. Mas nunca. Tudo bem, a casa vai ficar ali. E não é só a casa. Eu tenho certeza que o teu casamento está de fachada. E ela começou a chorar. Os teus filhos são rebeldes. E ela começou a chorar. Gente, impressionante. Ela, naquela mesma noite, ela foi conversar com os pais e com os sogros e pedir perdão. Ela disse assim, pediu perdão. Quando foi 8 horas da manhã da quinta-feira, o corretor falou assim: oi, tem uma pessoa interessada na tua casa. Ela: não estou acreditando.
casa 10 da manhã estava vendida. Deus só estava sinalizando, falando assim: comece a consertar, comece a reforçar as estacas, que são os princípios. Às vezes uma mulher que não se submeteu ao pai, dificilmente ela vai honrar o seu marido. E a gente começa a ver as nossas estacas frouxas e o propósito de Deus caindo, pessoas sendo machucadas. Quando eu e você caímos, pessoas são machucadas e feridas. Deus está falando para mim e para você hoje: reforça as estacas, mas não no lugar que elas estavam. Eu quero que você adiante elas à frente. Foi muito interessante fazer a mala para vir para cá, porque lá no Brasil está muito calor. Gente, está calor de ficar pegajoso, sabe, aquele calor, aquele forno. E eu fazendo a mala, dava até uma zica, como diz a minha filha. Mãe, tá dando uma zica em mim. Porque nós fazendo a mala e colocando lã, colocando gorro, era tipo assim, não dá para acreditar, porque o nosso inverno vai ser em maio, começa em maio, ali abril já começa a esfriar, mas maio é o nosso inverno. E quando eu estava fazendo a mala, eu tinha que pensar na estação que eu ia estar, não a que eu estou. E aí quando eu estava fazendo a mala para a estação que eu estaria à frente, eu comecei a entender que muitas vezes as pessoas não vão entender que você vai se preparar na frente, muito à frente, muito à frente. E aí quando eu fiz as malas, eu falei: Deus, eu falei: Jesus. E Deus falou: é isso mesmo, existem momentos que todo mundo vai estar comprando a roupa de verão, com a roupa de verão, mas você vai estar se preparando a sua mala, porque eu vou te transportar para a próxima estação num dia. E foi exatamente, eu saí do calor, quando eu cheguei aqui no aeroporto, o frio, já botei a jaqueta, e aquilo que eu guardei para essa estação já estava apropriado. Deus está falando isso para você nessa noite: se prepare para as estações que eu vou liberar sobre você. Ande na estação que Deus está sinalizando, mas às vezes você vai precisar andar à frente. E como é que você anda à frente? Tirando a estaca desse lugar e colocando ela à frente, alargando o espaço dela. Porque depois que você faz isso, Ele diz: amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso. Outra coisa, tudo começa na sua casa. Deus não queria ampliar qualquer outro lugar, a não ser a casa. Começa dentro da sua casa. E depois Ele fala assim: depois que você faz isso, pois logo, quando você obedecer, você transbordará para todos os lados. Aí você pensa: transbordar? Mas eu já não aumentei. Você aumentou, mas aquilo que eu vou derramar é muito maior, com a capacidade que você tem de aumentar a sua tenda. Deus é um Deus que ama transbordar. E todas as vezes que eu ouço a palavra transbordar, eu me lembro do Salmo 25. Será que é o Salmo 25? Acho que é, vamos lá. Ou 24. É o 24. As mulheres estão no escuro, gente. Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir. Salmo 24, 23. Aqui no 23. Que diz assim: preparas, lá no 5, 23, 5. Preparas um banquete para mim aonde? Na presença dos meus inimigos. Ele fala assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Maiarinha, vem cá. Sobe. Não importa o que eu faça, você vai me seguir, ok? Não importa para onde eu vá ou para onde eu deixe de ir, o que eu vou fazer, eu quero que você me siga. E quando a palavra diz que Ele vai transbordar, é que não importa. Só que Ele fala uma coisa interessante: depois que tudo isso acontece, a bondade e o amor te seguirão por onde você for. Existem coisas que você está caçando e Deus falou: não, espere elas te seguirem. Esperem ir atrás de você, porque se você correr, ela vai correr. Se você ir para a esquerda ou para a direita, ela vai estar indo, ela vai. A bondade, olha só,
Olha o que diz: bondade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Quando você transborda, vai lá, bondade e amor. Quando você transborda, para onde você for, não importa se é para os Estados Unidos ou para o Brasil, a bondade e o amor de Deus transbordará você. Sabe que eu vejo aqui mulheres com muitos, mas muitos, inúmeras dúvidas a respeito do seu chamado e a respeito da localização que você está. Algumas já estão certas, ok, é aqui, Deus me chamou, mas tem muitas mulheres ainda que estão sangrando. E Deus está falando assim para você hoje: eu quero que você pegue essa estaca e você aumente o lugar da sua tenda. Eu quero que você... Tem mulheres que estão com cordão umbilical sangrando ainda, porque cortaram cordões umbilicais com a família no Brasil. Oh meu Deus, está sendo muito difícil algumas coisas para você, mas Deus está falando assim, ó, é necessário para o propósito e para o crescimento que eu quero fazer em você. O Senhor está pedindo para você pegar a estaca e alargar, mas você não quer, você quer continuar pequeno. E Deus está falando assim, ó, não dá para voltar mais atrás. Eu quero que você alargue o espaço da sua tenda. Sabe por quê? Ele diz o seguinte: não temas, porque você não vai mais ficar envergonhada. Não temas, você não se sentirá mais humilhada, porque eu estarei com você. Você que se sente estéril, você que se sente fraca, você que se sente pequena, que não tem nada a oferecer, escute, nessa nação tem homens como Naamã, mulheres como Naamã, que só tem título, que só tem a roupa, mas elas precisam de uma menina sem nome, uma menina que sabe o antídoto da cura, que vão estar posicionadas em lugares certos nessa nação. E vão dizer, ah, se o Senhor conseguisse conhecer o homem de Deus. Deus está falando com você nessa noite. Ele está falando, deixa eu curar você nessa noite. Deixa eu te atrair para esse lugar. Para de colocar limites naquilo que eu não coloquei. Deixa Deus limitar você, não se limite, deixa Ele fazer. A palavra para você é: alarga o espaço da tua tenda. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e não há nada que possa nos separar. Será que você pode dizer isso? E não há nada que possa nos separar. E não há nada que Possa nascer. Escute o que eu vou falar para você. O Senhor está te atraindo para um lugar de sair dos seus limites que você mesma colocou. Algumas das alunas do Casa de Isabel que vão formar hoje, você foi maravilhosamente como Maria, né? Você foi para a casa de Isabel, você viu tudo. Uau! Você foi cuidada, gestada. Mas agora Deus está falando assim para você, filha, agora eu quero que você seja uma Isabel na vida de outras mulheres. Mas você vai dizer assim, Senhor, mas eu não tive tanto cuidado. Parece que eu me criei sozinha. Eu sempre fui uma mulher que tive que ser independente. Como que eu vou dar aquilo que eu não recebi? Existem mulheres aqui que não tiveram uma liderança sadia sobre você. Você já veio do Brasil ferida, machucada, e tem vindo tantas pessoas feridas até você. E Deus está falando assim para você, eu te chamo de Casa de Isabel nessa noite. Eu vou fazer da sua casa a casa de Isabel. Vai chegar Marias assustadas, Marias sozinhas, Marias que serão perseguidas, carregando um propósito lindo, e elas não sabem como fazer. Elas precisam de você. Mas você se sente pequena, você coloca limites. Deus está falando para você, só abre a sua casa, arrume a sua mesa, que as Marias serão atraídas para a sua casa. Tem Marias nessa nação. Existem Marias nessa nação
precisam de uma Isabel, uma mulher madura, uma mulher que sabe quem é, uma mulher que não vai matar o propósito de outra pessoa por ciúmes e inveja. Deus está levantando mulheres maduras, mulheres que já largaram a sua tenda, que estão transbordando da presença de Deus. Quando elas abrem a boca, elas estão transbordando da glória de Deus. Elas são cheias de Deus. Há um chamado nessa noite, não só para as formandas ou para as alunas que estão aqui, mas para toda mulher que quer viver um relacionamento profundo com Deus. Onde está você, que você quer mais de Deus? Você cansou da religião? Você cansou? Vem aqui, eu quero orar por você. Vem. O Senhor quer curar você, reposicionar. Vem. Pela circunstância. Isso. Vem. É pra você. Deus estava de olho em você. Essa noite vai ser uma noite que você jamais vai esquecer. Eu já fui um vaso encostado, querendo estar no centro. Mas um dia o oleiro veio. Vem, oleiro. E quebrou. Mas um dia o oleiro veio e me amou. Mas um dia o oleiro veio, quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste. Você que está assistindo ao vivo agora, seja tocada pela glória de Deus. Se você está na sua casa, vá para sua sala, dobre o joelho agora. Isso. Essa unção tá pegando você aí. Isso. E não há nada aqui. Isso. Mais. Senhor, aumenta o nível da tua presença aqui nessa noite. Águas caudelosas nesse lugar. Rios de águas profundas nesse lugar. Não existe nada. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que. E não há nada que possa. E não há nada que. E não há nada que possa nos separar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender o que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte. E o que me faz tremer as pernas, E a fechada. mas a fechada é tudo sobre você. Eu quero entregar essa moça que tá com a menininha aqui. Você. Quando eu olhei pra você, o Senhor me mostrou. Você é a menina dele. O Senhor há muito tempo está atrás de você. Eu vejo
vejo uma pureza dentro do seu coração, uma graça dentro de você, uma unção, sabe do que? De mãe. E não é só dos teus filhos naturais, mas o Senhor vai te levantar para ser mãe de muitas mulheres. Há uma unção capacitadora sobre a tua vida agora. E é uma unção sobrenatural, porque tu nunca pediu isso para o Senhor, mas está vindo sobre ti agora. Coisas sobrenaturais vão começar a ocorrer com a tua vida. Em nome de Jesus, Senhor, comece a encher ela agora do teu Espírito e de uma unção capacitadora agora. Senhor, que ela coloque as mãos hoje na estaca e ela consiga colocar essa estaca o mais longe que ela puder, Senhor, rompendo limites. Em nome de Jesus, eu oro sobre a casa, sobre a família, e enche ela da tua graça, do teu poder. Tati, tem uma palavra para você. O útero infértil se tornou fértil. O lugar vazio se tornou cheio. Essa é a palavra para ti. O lugar vazio se tornou cheio. Depois de tanto semear na terra seca, o Senhor fez chover e ela deu muitos frutos. Essa é a palavra da tua vida. Volta pro Texas com os molhos de trigo sobre os teus braços. Vai ser um tempo de muita colheita. Deus abre hoje uma estação de colheita sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. Eu vejo graça sobre o teu marido. O Senhor diz: eu amo aquele homem. O Senhor vai derramar graça sobre o teu esposo, no teu casamento, na tua família. Enche eles, Pai. Uma unção fresca, óleo fresco sobre ela. Em nome de Jesus, um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo sobre a tua filha. Sobre a pastora Renata. Pastora, como diz a Isabela, escute. Alarga o espaço da tua tenda, porque transbordarás. Esse lugar aqui é pequeno para aquilo que Deus quer fazer. Esse lugar aqui é pequeno para aquilo que o Senhor quer fazer. Mas o primeiro passo é de vocês: alargar o espaço da tenda. Alargar o espaço da tenda. Alargar o espaço da tenda. Natália, tem uma palavra para você. O Senhor te usa mesmo naqueles terremotos que quebram a penha, naquele fogo que queima todos os adoradores de Baal. O Senhor tem te levantado para mostrar o verdadeiro altar, e tu tem coragem para isso. Só que o Espírito Santo está te falando: filha, eu vou te usar nos últimos dias com um sussurro que vai trazer Elias de volta para o propósito. Tem muito profeta encavernado, tem muita gente encavernada que precisa da brisa suave passando. O Senhor vai te dar canções de brisa. O Senhor vai te dar canções de brisa suave, que vai ser a voz de Deus sobre muitos corações feridos e machucados, trazendo muitos ao propósito outra vez, ungindo pessoas novas. Elias, quando sai daquela caverna, ele unge Jeú. Escute, tem muito Elias encavernado e a brisa precisa soprar outra vez. E Deus está fazendo isso através da tua vida. Brisa suave. Algumas mulheres que estão aqui, deixa eu falar para você, há um espírito de profecia nesse lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a falar aos nossos corações. Mais perto do monte, mais perto da face, me encontro no peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então diz assim: então me tira o medo. Que me faz dizer, Moisés, suba
isso, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor. Temor não há, mas eu venci. Diga o que você sabe. Mas eu venci. O que você sabe. Eu sei que a minha vida, Onde ela está? está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Queria que você levantasse as mãos. Diga assim: Senhor, a minha vida é tua. Tudo que eu tenho é teu. Sabe, eu vou dizer uma coisa pra você. O Senhor está te dando agora as ferramentas necessárias para você cavar. Por muito tempo você precisou de líderes, homens e mulheres, mas Deus está falando assim: dentro da sua casa eu quero que você alargue o espaço das tuas tendas. Eu quero que você aprofunde o nosso relacionamento. Você vai cavar um poço dentro da sua casa e águas vão brotar outra vez. Algumas mulheres que estão aqui, o seu casamento está frágil, está por um fio. Deus está falando assim: se você me buscar, se você me colocar dentro daquela casa, eu vou restaurar a sua vida, porque eu sou o seu remidor, eu sou o seu restaurador. Ele é o restaurador de famílias. Mas escute, Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Não busque para o seu casamento, busque para você agora. Diga assim: Deus, faz as mudanças necessárias. A minha vida está aqui, eu preciso. E o Senhor vai consumir com tudo aquilo que não é dele. Em nome de Jesus. Escute, Deus quer confiar autoridade para você, mulher. Deus quer encharcar você de autoridade que vem do céu. Quando você abrir a sua boca dentro da sua casa, o Senhor vai fazer chover outra vez. Enche, Deus. Enche de autoridade, de graça agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mulheres que foram abandonadas, Deus está curando você. Deus está curando você. Seja cheia de Deus. Cheia de Deus. Eu quero me vestir do perdão. Eu quero me vestir da graça. Eu quero me vestir de Jesus. Tua imagem e semelhança. Aleluia. Tua imagem e semelhança. Tua imagem e semelhança. Aleluia. Eu quero ser, vou me tornar Jesus. Tua imagem e semelhança. Aleluia. Tua imagem e semelhança. Tua imagem e semelhança. Eu quero ser, vou me tornar Jesus. Se eu te contemplo, eu me torno. Se eu te contemplo, eu me torno. Se eu te contemplo, eu me torno igual a você, Jesus. Se eu te contemplo, eu me torno. Se eu te contemplo, eu me torno. Se eu te contemplo, eu me torno igual a você, Jesus. Eu nasci para amar. Eu nasci para perdoar. Eu nasci para me parecer com Ele. Eu nasci para ser como Ele. Eu nasci para amar. Eu nasci para perdoar. Eu nasci para me parecer com Ele. Eu nasci para ser tua imagem e semelhança. Tua imagem e semelhança. Tua imagem e semelhança. Eu quero ser. Sabe por quê, querida? O amor entre muitos se esfriaria. A iniquidade se multiplicaria. Mas eu sou igreja, não me contamino não. O amor entre muitos se esfriaria. A iniquidade se multiplicaria. Mas eu sou igreja, não me contamino não. Eu nasci para amar. Eu nasci para perdoar.
pra me parecer com Ele. Eu nasci para ser como Ele. Nós não nascemos para ter títulos, nós nascemos para nos parecermos com Jesus. Não existe melhor lugar do que alguém olhar para você e dizer: você se parece com o Senhor, porque você anda com Ele. E só existe semelhança com contemplação, com caminhar junto. E para esse lugar que Deus está te chamando, amém? Seja encharcada com essa presença. Não diga que essa terra é solitária. Não diga mais isso, que essa terra é difícil. Não diga mais isso. Você vai ver no deserto um jardim bem secreto. O Senhor vai abrir um jardim de graça e favor sobre a sua vida. Amém? Você pode aplaudir a Ele porque Ele é digno. Aleluia.